Então, chegamos agora na parte final das nossas videoaulas e eu vou compartilhar com vocês essa última parte, que ela é simplesmente para esclarecer um pouco melhor para vocês como é que vai ser quando findar aí os 15 dias, como é que vocês vão conseguir se comportar, como é que vai ser lá. Então, vamos lá. Então, como o nome já diz, né? Comemoração. Comemoração. Então, esse substantivo feminino, né, já significa aí o ato de comemorar, remete a lembranças, o ato, né, de estar em família, entre amigos, celebrando a vida, celebrando algum momento especial. Tudo envolve comida. Então, como é que a gente vai fazer, né? Porque remete a memórias aí afetivas, recordações, né? Era o bolo que a avó fazia, era, no meu caso lá, a trigada que a minha mãe fazia. Então, tudo isso tem muito sentimento envolvido. E aquele momento de comemorar, parece que tem que ser aquele momento que a gente tem que extravasar. E não precisa ser assim. Não precisa mais ser assim. Né? Vocês já estão atingindo assim um outro patamar assim de consciência, de como se comportar com o alimento. Ele não vai sumir da face da terra. A gente só precisa compreender que a gente não pode voltar a ter aquele comportamento que nós tínhamos antes com ele. Isso não dá. Tá? Então, sempre envolve álcool, sempre envolve churrasco, tortas, pizzas, são sempre alimentos assim que nos inflamam. Por que precisa ser assim? Eu acho que não precisa. Né? Claro que não é da noite para o dia que a gente muda, não é da noite para o dia que a gente aprende a fazer novas preparações. Vocês imaginem, tem um e-book de 100 receitas. Vocês não vão conseguir fazer todas as receitas, nem em um ano. Né? Porque a gente trabalha, a gente tem outros compromissos, a gente tem outras rotinas também para dar conta. Né? Então, é importante isso, é a gente ter consciência. O principal é isso, é ter consciência que não podemos voltar a ter o comportamento que nós tínhamos antes. É ir ao churrasco e dizer não para aquele pão de alho, dizer não para aquela salada de maionese e dizer sim para outra alternativa. Não precisa ficar lá chupando dedo sem poder comer nada. Não é para ter aquele sentimento de privação, aquela coisa ruim. Não, a gente pode ir. Eu costumo ir, por exemplo, no churrasco e eu levo a minha abobrinha italiana, eu levo batata doce, eu faço a minha farofa anti-inflamatória lá com cúrcuma, com coco que sobra quando eu faço meu leite de coco. Eu já pego lá, né, a polpinha do coco, trituro para fazer a farofa, para fazer o leite, né? Sobra aquele resíduo, eu faço a farofa. O outro coco, eu já preparo lá a minha granola. Então, é simplesmente aos poucos é que a gente vai ir se adaptando, aos poucos é que a gente vai introduzindo novos hábitos. Vocês passaram por uma maratona, não é? E estão passando ainda nesses 15 dias. E foi muito rápido, está sendo muito rápido. E a gente não consegue fazer tudo nesses 15 dias como eu gostaria. Tá? Então, por exemplo, um happy hour, como é que tem que ser? Como é que ele é normalmente? A gente encara como? Depois de um dia longo de trabalho, fica muito fácil a gente querer se desestressar. Então, é aquele momento que a gente vai, assim, chutar o pau da barraca, que a gente vai compensar o mau humor do chefe, que a gente vai compensar o salário que está insatisfeito. Né? Então, tem tudo isso que esse desestressar acaba provocando, né, uma consequência enorme na nossa saúde. Porque toda semana, se a gente deixar, tem algum motivo para querer desestressar, para querer, sabe? Porque daí vem assim, ó, vem os petiscos, né? Vem aos poucos, a gente perde a noção do quanto que a gente comeu. Eu, quando vou, eu procuro me servir em um pratinho. Às vezes as pessoas ficam me olhando assim meio atravessada, mas eu não tô nem aí. Eu me sirvo no pratinho e aí eu tenho uma noção do quanto que eu tô comendo. Porque comendo aos pouquinhos, né, a gente não tem noção, e aquilo é gostoso. Aquilo ali aguça nossas papilas gustativas ali, né? Fica assim, tudo se desmancha facilmente na boca, por exemplo, aquelas batatinhas fritas. Né? Aquilo ali não é uma batata realmente cortada.
É uma massa, um purê de batata que é feito, projetado, programado pela indústria para que ele se desmanche logo na boca e que logo entre no nosso cérebro lá aquela sensação de prazer em estar comendo, né? De satisfação. É um carboidrato e além disso tem a gordura. Né? Então tudo ali é um meio viciante. Tá? Separe um prato, a quantidade que você comerá durante toda a noite. Pronto, é o que eu faço. Ou às vezes eu vou no boteco, ao invés de pegar petiscos, eu pego um escondidinho, peço um bom azeite, porque vai aumentar a saciedade. Né? Então, tudo isso eu utilizo como estratégias aí para modular o apetite e a saciedade. Fuja das frituras e dos queijos amarelos e dê preferência aos grelhados e assados. Eu até prefiro os refogados, porque o refogado, ainda a carne refogada, tem menos toxinas, digamos assim, do preparo, aquela parte preta do grelhado, aquilo ali não faz bem pra gente, tá? Aquilo ali é cancerígeno. Então, eu sempre recomendo, assim, de preferência, os refogados, desfiados, né, enfim. Mas, se não, tudo bem, peça o mal passado, tá? O mal passado tem mais chance de não ter tanto aqueles pretos ali carbonizados, tá? E quando chegar em casa, nada de jantar. Antes de dormir, é tomar um chá e cama. Cama, tá? O ideal seria um lanche antes de ir para o evento, mas às vezes a gente não tem como. Né? Eu já fiz isso, já tomei alguma sopinha antes de sair, já tive vários momentos que eu fiz isso. Né? Porque eu não sabia o que me esperava lá. Em alguma festinha na casa de alguém, eu não sabia o que me esperava. E aí, a última vez eu fui num jantar na casa de um amigo, e ele preparou um risoto que ia grãos de trigo no arroz, né, que ele utilizou, era um arroz branco, era de alto índice glicêmico e ainda tinha o glúten do grão de trigo. Então, e tinha alternativa, o que mais tinha batatinhas assadas no forno. Aí eu me servi um pouquinho mais da batatinha e acabei deixando o arroz no prato. Não sabia que era isso, não falou qual era o cardápio. Eu não quis ser indelicada em perguntar. Então tem tudo isso, tem mais intimidade, a gente pega e pergunta, o que é, o que vai ter? Então eu levo alguma coisa, né? É isso aí. Muito bom. Jantar romântico. Bora para as pombinhas aí que estão, né, de repente, num processo aí de namoro, ou quando a gente quer comemorar alguma data aí do casal, enfim, né? Dificilmente o namorado, o marido, vai incentivá-la a perder peso. Né? Eles querem comer junto, eles acham frescura a mulher que come pouco, eles acham frescura, e eu concordo com eles, é a mulher que sofre com isso. Né? Não é frescura. Eu acho que ela não precisa sofrer com isso. Tá? Então, vai e aprenda a comer. Aprenda a comer direitinho, que é como vocês estão fazendo, que vocês vão saber se comportar, vão saber o que comer. Né? Eu tenho postado as fotos aí dos meus saladões. Meu Deus, às vezes eu não dou conta de todo aquele prato. Então, é bem importante assim que a gente aprenda realmente o que colocar no prato. Folhosos, à vontade. Então, sempre comecem aí com um saladão, ou junto, quem não gosta, quem não tem o hábito de comer a salada primeiro, como os franceses fazem, enfim, aí mistura junto, bota meio a meio no prato e vai comendo, mas vai comendo mais a salada primeiro do que a carne, do que o amido ali, né, o carboidrato mais, de maior índice glicêmico, tá? Então, ele sempre vai te levar a restaurantes e barzinhos. Então, preparem-se. Quando estiver assim nessa fase, a gente sai muito, a gente vai tomar um café, daí come uma quiche, come alguma coisa. Então, ó, divida. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é dividir a porção, sabe? Pronto, divide, você vai saborear, você vai experimentar e não vai causar efeitos aí na composição corporal, na balança, não vai ter prejuízo aí nesse processo que você está passando. Tá? O corpo do homem funciona diferente do corpo da mulher, né? Em relação à bebida, por exemplo. Tá? Os homens naturalmente têm mais massa magra, então naturalmente eles queimam mais calorias. A gente não, se a gente bebe a mais, tudo bem que o álcool é diurético, vai urinar mais, mas aquela caloria fica. E a gente já acorda mais inchada no outro dia, já não dorme tão bem. E o nosso corpo foi feito para gerar uma vida, né? Então nós temos mais massa gorda. Então a gente precisa
isso não é definitivo, né? A gente pode mudar isso aí, a gente consegue mudar sim, né? Eu consigo orientar as pessoas a isso, então é possível, tá? E outra recomendação é escolher porções menores e pratos menos calóricos. É isso, tá? Não tem mistério. Agora vai numa tratoria, aí é coisa diferente. É sempre assim, ó, é ver outras alternativas de lugares que tenham opções mais saudáveis, né? Vai sair em viagem, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas sempre procura mapear aonde se está indo. Eu nunca vou esquecer uma das primeiras palestras que eu dei na Gerdau lá em São Paulo, quando eu fiz os grupos lá. Eu mapeei todos os restaurantes que tinham no Shopping Eldorado, que era no prédio ao lado da Gerdau. E mapeei, né? Eu vi qual era, eu entrei em contato, eu até vi se tinha com desconto para Gerdau, consegui alguns descontos para eles, parceria, sabe? Para estimular que eles fossem em restaurantes mais saudáveis. E isso é possível. Reunião familiar. Sempre tem uma tia ou uma avózinha que faz uma comidinha dos deuses e você acaba saindo com peso na consciência, né? E na balança também. Então tem aquela cobrança emocional, né? A gente acha assim que a gente não faz, mas a gente faz isso. Quando vai alguém na nossa casa, a gente quer oferecer alguma coisa, mas ofereça algo mais saudável, a pessoa vai gostar. Meu aniversário, o último que eu comemorei na minha casa, a última vez que eu fiz, já faz uns 2 anos, isso, eu fiz, né? Foi um risoto de salmão, eu fiz, com arroz arbóreo integral. Todo mundo comeu e nem percebeu que era integral, certo? Eles devem ter percebido, assim, um peso maior no estômago, devem ter percebido mais fibras nas fezes, isso sim, eles devem ter percebido depois, eu não perguntei, mas com certeza, tá? Então, eles comeram um pouquinho menos, talvez, né? Porque quem come com mais fibras se sacia mais cedo. E de sobremesa eu fiz um crumble. Vocês têm essa receita de crumble no e-book de 100 receitas. Tá? Então, são frutas assadas ao forno, deliciosas, com especiarias, que eu servi com uma bolinha de sorvete de creme. Não precisa ser 880, né? Eu fui flexível, não fui tão radical, é isso que eu quero dizer. Sua família sempre acha que você está magrinho, que precisa repetir aquele pavê super delicioso que eles fizeram com tanto amor para te esperar. Né? Fizeram só por sua causa, coloquei ali. Né? Sempre tem. Né? Então, ó, disfarça, faz de conta que comeu e pronto, vai lá, saboreia e pronto, mas comporte-se de maneira diferente. Não como o que tu comerias lá no passado, antes de passar por esse processo, tá? Então, reduz a porção. Se antes comeria e repetia, né, iria repetir, come menos e não repita. Para isso, seja franco, fale que está satisfeito, que se comer demais será por gula e está feliz por estar emagrecendo. Tá? Então, isso é importante, assim, a gente não precisa ter vergonha de dizer que está de dieta. E eu acho até que não precisa dizer que está em dieta. Eu acho que é importante esclarecer que se está passando por um processo de mudança alimentar, que é para prevenção de doenças. Porque é isso que vocês estão passando. Né? O emagrecimento é consequência, gente. Tá? Então, se vocês não perceberam, olhem todo o processo que vocês vêm realizando, tudo que vocês vêm batendo de metas e vejam se não é realmente isso. O segredo é comer um pouco de tudo, sem exageros. Assim você agrada toda a família e ninguém vai ficar no pé ali, dizendo, come mais um pouquinho. É isso. O churrasco, né? Um pouco eu já falei, vamos lá de novo. Aqui algumas dicas, de repente, uma orientação para vocês levar, antes de sair de casa, né? Consumir. É um iogurte com uma fruta, colocar algumas fibras, o farelo de aveia, que tem 2 vezes mais beta-glucanas, né? Então, isso já sacia pra caramba. Então, vai chegar no churrasco, que vai demorar umas 2 horas e que as pessoas ficam, naquele período ali, ficam comendo salsichão, pão com alho, sabe? E daí chega na hora da carne, realmente, que tem menos gordura, que não é embutida, né? Como no salsichão, aí come pouco. Come pouco porque já se empanzinou ali de salsichão. Tá? Então, evitem os embutidos, tá? Os embutidos do coraçãozinho de galinha, que são os mais ricos em colesterol. Carnes mais magras, né? E levem cebola para assar, batata doce, já levem cozida ou pré-cozida, e lá só aqueçam na brasa, né, com a casca. Levem a farofa, tem lá no meu canal no YouTube, uma farofa deliciosa, riquíssima ali em anti-inflamatórios, em antioxidantes.
É muito importante que a gente tenha o alho quando se consumir carne, por exemplo, que tenha essa questão aí dos pretinhos em volta, tá? Porque o alho, ele auxilia a minimizar esse malefício. É muito, tem estudos mostrando isso, é muito interessante, tá? É muito mágico, né? O que o alimento nos proporciona, para o bem quanto para o mal. Enfim, comece pela salada e folhas, né? Pode ser alguns piclezinhos, se quiser fazer, dá para fazer com cenourinha em palitinhos, salsão em palito, aí fica uma delícia. Pode botar lá com guacamole, ou pode ser com uma maionese de abacate, tá? A salada pode ser maionese, mas faça salada de maionese de abacate, fica uma delícia. É diferente, as pessoas vão estranhar, tá tudo bem. Dei para elas experimentarem, elas vão gostar, tenho certeza disso. E a sobremesa, de preferência uma fruta. Gosto muito de recomendar o abacaxi, que a gente descasca ele, passa ele em canela em pó, que é outra especiaria aí maravilhosa, né? Ajuda a controlar o índice glicêmico, né? A glicemia, e coloca para assar. Meu Deus, fica muito gostoso, muito mesmo. Tá? E a regra das mãos. Mão e dedos abertos, salada, porção lá da salada. Mão aberta e dedos juntos, aí é carne, que a gente já vai estar consumindo mais quantidade do que a gente consumiria se fosse lá no prato ideal, mas é um churrasco, é um dia típico, tá? E mão fechada para salada de batata, a farofa, a maionese ou pão, tá? Salvo se for aí uma saladinha de batata, mesmo que seja com maionese de abacate, né? Porque ela vai ser mais calórica, só por isso, tá? A farofa também é mais calórica, mas puxa, é super funcional. Tira lá o pão e deixa a farofa no lugar, né? Então vocês conseguem, pelo menos assim, ó, visualizando o prato ideal. Eu tô olhando aqui porque vou pegar aqui uma imagem do prato ideal aqui. Eu vou mostrar aqui, compartilhando aqui com vocês. Vou pegar aqui a imagem do prato ideal, porque a gente consegue visualizar melhor juntas. E aí eu dou o exemplo melhor para vocês também. Tá? Dessa maneira, a gente consegue compreender melhor. Bom, então é este aqui. Vamos lá, que eu vou compartilhar. Então, essa aqui é a imagem do prato ideal, certo? Vou montar aqui um pouquinho, opa. Então, aqui nós temos metade do prato saladas folhosos, variados, verduras, legumes, tomatinho cereja, cenoura, cebola roxa, pepino, tudo que vocês quiserem, vocês podem colocar aí nas saladas. No lugar do arroz e do feijão, vocês deixem para salada de maionese, ou então para batata doce, ou então para abobrinha também, a abobrinha italiana assada, a berinjela assada pode entrar aqui nessa metade da salada. Maravilha, tá? E aí, no lugar da carne, mão aberta, né, a palma da mão aberta com os dedos fechados, é a porção de carne que vai entrar ali. E é isso, gente. Né? Sem repetir. Ou pega 2 pedacinhos de carne, né, menorzinhos, né? E mesmo assim a gente pode acabar, né, extrapolando. Ah, Lu, eu posso pegar e tirar a salada e substituir pela carne, não comer a batata, a salada e substituir pela carne? Pode. Vai compensar, assim, em calorias, mas os nutrientes. E essa sobrecarga aí no aparelho renal, né, com excesso de proteína. E o intestino lá, com aquelas bactérias, né, ruins que se alimentam do excesso de proteína. E aí causam problemas no nosso intestino. Então, tudo isso gera consciência. E aí vocês conseguem se cuidar melhor nesse próximo churrasco. Tá? Vamos lá, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Muito bem. Depois do churrasco, eu coloquei o exemplo aqui das férias, né? Porque férias é aqui. Férias, então, se for aquele estilo hotel all inclusive, é terrível, gente. Não vale a pena. Eu passei por essa experiência uma vez na minha vida e eu achei um horror. Um horror porque, assim, a qualidade não é boa da comida, né? Pelo menos no hotel lá em Cancún que eu fiquei. A qualidade não é boa e a gente acaba comendo porque tá ali, tá disponível. E aí vem aquela mentalidade do que, eu tô pagando, tá tudo incluso, e aí tudo bem.
E é a pior escolha que a gente pode fazer, tá? E aí vem o café da manhã, que é à vontade, tem as comidas típicas, e aí de repente não tem atividade física, salvo realmente aquelas férias assim que as pessoas fazem trilhas, caminham pra caramba para conhecer os lugares, eu acho show de bola, que isso muitas vezes acaba compensando os excessos, tá? Tem mais tempo ocioso, tem mais fome, vontade de beliscar toda hora, depende muito da viagem, depende muito das férias que você está tendo. A pessoa não se enxerga que está engordando. Não, ela está comprando roupa nova e não, tá, né? Não tem tanto parâmetro. Aproveite os passeios ao ar livre, caminhe muito, conheça tudo a pé, usando ônibus ou metrô, quando precisar ir longe, tá? E visualize o que tem nos buffets, se for em buffet, né? Antes de se servir. Isso até se não for em férias, tá? No dia a dia, na rotina, né, diária de vocês, se vocês estiverem fazendo refeição fora. Antes de começar a se servir no buffet, lá na ponta com o pratinho, não pega o prato, vai em todo o buffet, olha tudo que tem disponível primeiro. Aí depois você já sabe quais escolhas vai fazer. Já sabe qual o carboidrato que vai colocar no prato, já sabe o que tem. Isso facilita muito na hora das escolhas, na hora de se servir. Tá? E férias também, dicas boas. Né? Aquelas frutas secas para levar na mochila, na hora do passeio. Garrafinha com água, sempre, tá? Snackzinhos, nuts, isso são importantes, porque a gente evita de entrar em algum lugar e acabar comendo algo muito gorduroso, muito de má qualidade. É óbvio, meninas, que, puxa vida, tá em algum lugar assim, super diferente, vai ter que comer aquela pizza napolitana quando for à Itália, vai ter que consumir aqueles doces maravilhosos em Paris, enfim, tá? Então, tudo isso vocês precisam levar como experiências, não como meter o pé na jaca, tá? Não é isso. É experiência, experimentar, degustar, dividir a porção, sempre isso. Porque depois de consumir, depois de colocar na boca, não tem mais volta. Aquilo ali vai ser incorporado, faz parte do nosso corpo. Tá? Então, se a gente não gastar, se a gente não conseguir compensar o excesso, né? Se for normal, tudo bem, não precisa compensar nada, o corpo, né, está necessitando daquele alimento. Agora, se for o excesso, tem que tentar compensar de alguma forma, né? Pelo menos pensando assim, ó, em balança, em estética, porque aquele estrago vai estar feito. Então, para finalizar, estamos aí com o projeto do Grupo Start, né? Doe seu alimento eliminado, seu alimento, né, do peso eliminado. Doe o peso eliminado em alimentos, é isso que eu quero dizer. E que está indo muito bem, né? A creche lá da Vó Maria está super feliz aí com a nossa contribuição. E sim, vocês têm agora no final das metas, lá em metas, uma meta que vocês vão ter que realizar, que é a doação do peso eliminado de vocês, mas registrada com foto. Então, vocês vão ter que se dar uma corrida aí na frente, já vão vendo para onde vocês podem doar, tá? Uma entidade, algumas pessoas mais carentes, enfim, e registrem com fotinho, né? Se não ficarem à vontade, façam uma fotinho mais discreta, alguém, um parente, enfim, um marido que vá, né? E registre para vocês, como eu fiz, né? Aqui, eu registrei ali, né? Para mostrar para vocês, só por isso, para ver que realmente está sendo feito e que começou assim como uma coisa minha, de vontade de querer ajudar os outros mais carentes, né? Como eu comentei. E eu gostaria que se estendesse a vocês também, porque se o grupo fosse presencial, cada uma traria o seu peso eliminado em quilos de alimentos. Tá? Então, eu espero que vocês façam também, tomara que façam. Né? E eu já estou ansiosa para saber o resultado de segunda-feira, que vai ser a última pesagem, nosso último dia de start. E já começa a me dar assim, um pouquinho de emoção, assim, porque eu sinto falta depois. Tá? Eu sinto falta desse agito, sinto falta de vocês. A gente conhece pessoas, né? Isso é muito bacana, é muito legal. Então, levem esse clube de vantagens para vocês, aproveitem, tá? Vocês têm descontos aí muito bons. Meu agradecimento aqui aos parceiros. E estamos juntas, vamos juntas, meninas, certo? Agora a gente vai ter o nosso encontro online aí para as dúvidas e eu espero que vocês tenham muitas dúvidas para a gente tirar nesse último encontro. Beijo grande para vocês e até mais.